Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter uma leitura orante sobre um dos relatos da criação do homem e da mulher na Bíblia. Eu sou Alexandre Ferreira. Eu sou Renata Moraes. É isso aí, nós estamos encerrando o ciclo de convidados de uma conversa neste período de licença paternidade do Pedro e licença maternidade da Letícia também, da chegada do Francisco, e eu trouxe a minha companheira de todo dia, a Renata Moraes. Em casa hoje, hein, gente? Hoje o podcast é mais caseiro do que nunca. Perdoe alguma falha, mas estamos aqui para isso. É isso aí, a gente vai fazer de modo bem caseiro mesmo, tentando trazer também essa prática da leitura orante para a nossa vida, né? De vez em quando a gente se reúne aqui para orar, mas nem sempre com essa metodologia assim. Então, quem sabe hoje também nos anima para fazer isso de uma maneira mais metódica e frequente aqui em casa. Não se espante se aparecer uma criança gritando, né, Rê? Ou uma cachorrinha latindo, ou as duas coisas juntas. É isso. Vida de casa, né? Então, puxa uma cadeira, senta com a gente, pega aí a sua Bíblia, leitura orante, né? Vocês já sabem como funciona. E vem rezar com a gente, né? Espero que seja bom para vocês. Tenho certeza que vai ser pra gente, né, Rê? Sim, com certeza. E o texto que a gente escolheu tem a ver com essa vida familiar, né? É um resgate das origens também. De partida, Rê, esse texto te toca de alguma maneira? Tem alguma curiosidade daquilo que quando você lê Gênesis, relato de criação de Adão e Eva? Essa leitura do livro de Gênesis, ela nos faz voltar à nossa essência, né? A nossa criação, a nossa relação com Deus, a nossa relação familiar, a relação com o próximo. E faz a gente também refletir, né? Como que eu tenho cuidado dessa minha vida em família, como eu tenho cuidado do jardim que Deus me deu, no caso, a nossa família, o nosso lar e as relações que a gente vive, né, com os nossos familiares. Acho que é um texto, assim, bem provocativo, não é somente no sentido da criação, né, de Adão e Eva, mas, assim, a criação como um todo, nós como criaturas de Deus e como que a gente está se relacionando entre a gente, com o próximo, com a família. Acho bem interessante nesse sentido. Muito bom. Então vamos lá, né? Vamos à metodologia da Lectio Divina. Eu vou fazer a introdução, que é a invocação do Espírito Santo. A gente não está sozinho. Nós acreditamos que Deus nos conduz nesse momento. Então convido você também a fazer a sua oração para entrar nesse estado de oração. Querido Deus, Espírito Santo, venha sobre nós neste momento de oração, habite o nosso lar, onde dois ou mais estão reunidos, o Senhor se faz presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é nessa certeza que nós queremos agora ouvir a palavra de Deus e também nos dirigir ao Senhor com aquilo que ela inspira em nossos corações. Amém. Amém. Então vamos para Lectio, primeiro passo da leitura orante. Eu começo ou você começa, Rê? Posso começar. Então vamos ouvir
a primeira leitura, né, do relato, nós fizemos um recorte aqui, para respeitar também a dinâmica do podcast. Nós vamos ler os versículos 4b ao 9 e depois do 18 ao 25, e depois a gente explica também essa escolha. Homem e mulher são modelados por Javé. No dia em que Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhum arbusto do campo, nenhuma erva do campo havia brotado, pois Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ser humano que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para irrigar a superfície do solo. Então Javé Deus modelou o homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores agradáveis de ver e boas para comer. E no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Javé Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma companhia que lhe seja recíproca. Então, Javé Deus modelou do solo todas as feras do campo e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem para ver com que nome lhes daria. Cada ser vivo ficou com o nome que o homem lhe deu. Foi o homem quem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todas as feras do campo. Mas, para o homem, mesmo não encontrou companhia que lhe fosse recíproca. Então, Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Em seguida, tirou um dos lados do homem, fechando o lugar com carne. Depois, do lado que havia tirado do homem, Javé Deus formou uma mulher, e a levou para o homem. O homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher e se tornarem uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa foi a nossa primeira leitura. Lembrando que você pode fazer quantas vezes você quiser esse passo na leitura orante, né, que é o ler e reler o texto. Você leu de qual edição? Eu li da edição Pastoral, Nova Bíblia Pastoral, da editora Paulus. Muito bem. Então eu vou ler da edição da Bíblia do Peregrino, que também é da editora Paulus. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda arbustos na terra, nem brotava erva no campo, porque o Senhor Deus não havia enviado chuva à terra, nem havia homem que cultivasse o campo, e abrisse na terra uma fonte para regar a superfície do campo. Então o Senhor Deus modelou o homem da argila do solo, soprou alento de vida em seu nariz, e o homem se transformou em ser vivo. O Senhor Deus plantou um parque em Éden, no Oriente, e nele colocou o homem que havia modelado. O Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores frondosas, de ver e boas de comer. Além disso, a árvore da vida no meio do parque e a árvore do conhecer o bem e o mal. O Senhor Deus disse a si mesmo: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele um auxiliar que corresponda. Então o Senhor Deus
modelou da argila todas as feras selvagens e todos os pássaros do céu e os apresentou ao homem para ver que nome lhes daria. E cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, aos pássaros do céu e às feras selvagens, mas não encontrou auxiliar que lhe correspondia. Então o Senhor Deus lançou sobre o homem um sono profundo, e o homem adormeceu. Tirou-lhe uma costela, e ao partir de dentro crescer carne. Da costela que tinha tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a apresentou ao homem. O homem exclamou: Esta sim é osso de meus ossos e carne da minha carne. Seu nome será mulher, porque a tiraram do homem. Por isso, um homem abandona pai e mãe, junta-se à sua mulher e se tornam uma só carne. Os dois estavam nus, o homem e sua mulher, mas não sentiam vergonha. Essa foi então a etapa da leitura. A gente vai para a próxima etapa, a etapa da meditação. De partida, Rê, eu acho muito interessante que a gente tem dois relatos da criação. Tem do capítulo 1 de Gênesis, que é a dos 6 dias, com o sétimo, que é o dia do descanso, e essa retomada da criação do homem no capítulo 2. Né? Os teólogos falam que são tradições diferentes, de tradições orais que se juntam, né? Quando essa tradição oral passa a ser uma tradição escrita. E aí a gente tem essa distinção já da criação primeira, daquilo que a gente convenciona chamar de homem, e depois a criação a partir do homem e da mulher. Né? Da leitura, Rê, o que te chamou a atenção assim, de começo? Bom, eu gosto bastante daquela parte, né, que fala: por isso o homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher e se tornarem uma só carne. Parece meio clichê, mas é uma verdade, né, uma máxima daquilo que a gente vive na nossa realidade de casal, de homem e mulher, de matrimônio, né, de sacramento, de que não somos mais a Renata sozinha, o Alexandre sozinho, e na nossa história e temos a Alice, né, que é o fruto do nosso amor, do nosso relacionamento, e a gente traz para a vida da gente, né, que Deus nos criou, né, criou o homem, criou a mulher e criou um para o outro, né, no sentido de que na vivência familiar somos únicos, né? Não há mais somente o Alexandre e a Alice, ainda o Alexandre e a Renata, desculpa, ainda que a gente tenha que respeitar a individualidade de cada um, né? Mas que vivemos ali, somos uma só carne, no sentido da vivência, no sentido do dia a dia, do tomar das decisões, né? Acho que a vida em família é bastante isso. Não somente viver para cada um por si, mas vivermos juntos, né? Você falava até mesmo usou a figura de linguagem da Alice como o fruto nosso. E nessa primeira parte, do 4b ao 9, salta aos olhos a gente vê esse paralelo entre a criação da humanidade com esse meio rural, com a criação das árvores também, né? O homem
ele é criado a partir da argila, do solo. Existe esse paralelo com as árvores do jardim, e como isso na história da humanidade está muito colado, né? Pensar que os nossos ancestrais lá no continente africano viviam em árvores e aí tiveram que descer das árvores para dominar o solo, e depois com o tempo tiveram que aprender a cultivar o solo. Parece que o relato bíblico traz essa lembrança da onde a gente veio, né? Não se separa o homem e a mulher da terra. E assim como as árvores têm raízes, a gente tem uma ancestralidade. E assim como as árvores dão frutos, a gente fala que o filho, o fruto não cai muito longe do pé, para lembrar que os frutos são essa descendência. E assim como as árvores, o relacionamento humano também carece de cultivo, né? Se a gente não cultiva, a coisa não prospera, não vinga, os frutos não são tão doces quanto poderiam ser. Toda essa metáfora que serve para o mundo do campo serve também para a relação humana, do cuidado, do regar, do cuidar, do perder tempo ou ganhar tempo com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente cultiva. A gente tem umas plantinhas aqui, né, Rê? E se a gente não rega, ela fica feinha. Se rega demais, ela também parece que não gosta muito. Então tem que acertar o passo, tem que conhecer o que a planta gosta. Tem a cachorrinha também, né? Que a gente tá direto olhando. Tem comida, tem bebida. Então, para além do relacionamento humano, também esse relacionamento com as coisas da natureza, né? Exato. Me chama a atenção, né, que essa metáfora do jardim, né? Fala do jardim, da criação. E aí a gente traz para nossa vida, né, para o cotidiano. Como é que eu tô cuidando desse jardim, né? Do jardim que Deus me deu. Que é a criação, né? Cultivar, guardar. Eu tô cuidando com amor, eu tô cuidando com responsabilidade. Eu tenho reconhecido, né, o cuidado com os meus. E é no ordinário da vida. Hoje, por exemplo, nós estamos gravando esse programa já no final do dia, da noite. Eu venho de um evento, né, do meu trabalho, onde eu trabalhei o dia todo. Você ficou com a Alice, cuidou da Alice o dia inteiro. Eu fiquei no evento o dia inteiro. E ainda assim a gente tirou esse tempo, né, para fazer essa partilha. E é aquilo, o nosso jardim, e independente, por exemplo, né, por que eu trouxe essa situação, né? Para dizer, a gente tem uma rotina e a rotina é nossa, é da família. Ainda que você está em férias, né, do trabalho ali, em férias da escola, eu tô no outro ritmo, eu ainda estou trabalhando e com o evento, né? Leia-se saindo de casa 8 da manhã e voltando 8 da noite. E aí a gente senta para rezar, para gravar esse episódio, para refletir a palavra de Deus, mas mostrando também que o nosso jardim é o ordinário da nossa vida. Assim como vai ter dias que você tá mais cansado, teve um dia mais estressante no trabalho, ou a própria Alice com os desafios dela na escola, ou eu com o meu trabalho, com a minha rotina. Mas é assim, é aqui no seio do nosso lar que a gente se encontra, no nosso jardim, que é o momento que a gente partilha a vida, como é que foi o nosso dia, quais foram os desafios, quais foram os pontos altos, quais foram os pontos baixos, e sem deixar que o cotidiano nos leve também, né? Que os desafios são grandes, né? A vida familiar, ela não é feita só de flores, né? Ela tem as flores, mas tem o momento dos espinhos, tem o momento das dificuldades, tem momentos que a gente está celebrando alegria, tem momentos que acaba vindo algum tipo de tristeza,
ou a doença, né? Enfim. Então, a gente também tem que parar para refletir. Como é que eu estou cuidando desse jardim? Né? Tenho cuidado da minha família, da minha saúde, do meu ambiente de trabalho? Como é que eu tenho lidado com isso, né? E acho que esse texto também nos faz refletir que somos imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são criados à semelhança de Deus. E é isso, é para ser igual, para a gente ser parceiro, para a gente se sustentar na missão, né? Se um tá mais desanimado, o outro levanta e assim sucessivamente. Nem todos os dias serão bons, nem todos os dias serão perfeitos, mas assim, é um tripé, né? É um tripé, nós, juntamente com Cristo, né? Que é sendo cabeça ali da nossa família, e um dando sustento para o outro. Essa ideia eu acho preciosa, né? Nossa casa é o nosso jardim, é o nosso Éden, é onde a gente pode voltar e restaurar nossas forças, colocando Cristo no meio. A nossa casa vira essa igreja doméstica também. Saber criar esse espaço espiritual também é uma sabedoria, né? Que não é dada, é cultivada. Ela não vem com as paredes, né? Não vem num pacote embalado que você desembrulha e pronto, agora tá feito o jardim. Não, é no cultivo. Acho que essa ideia é preciosa, Rê. Pra gente avançar, eu acho que tem uma parte desse texto que ela é sempre muito polêmica até, né? Que é quando o homem se sente solitário e aí tem a criação da mulher. E aí tem diversas interpretações, né? Mas para mim, ultimamente, o que me chama muita atenção, né? Assim, da minha compreensão atual desse texto. Primeiro que parece que diz respeito de estágios da vida do ser humano. Então, para mim, esse Adão e Eva de Gênesis 2 são duas crianças, né? Que estão descobrindo, inclusive, o diferente. Então, a gente vê isso aqui em casa e na nossa família estendida. A criança, quando muito nova, ela não distingue o que é homem e o que é mulher, distingue as pessoas. Esse é fulano, esse é ciclano, mas não necessariamente tem essa compreensão do gênero, né? Isso vai com o tempo se distinguindo. Então, me parece que esse Adão tá nesse período passando talvez por uma puberdade, talvez, né? E aí ele se descobre só, e aí descobre essa necessidade da alteridade que vai vir com a Eva. Mas nisso também eu enxergo que esse Adão primeiro, ele é esse Adão que é homem e mulher num só ser, né? Então, quando Deus cria Eva, é quase como se estivesse nascendo nesse momento o masculino e o feminino. Claro que o texto vai falar da costela que é tirada e de um outro ser sendo criado. Mas se a gente conecta com a narração ou com a narrativa de Gênesis 1, a gente poderia falar que nesse primeiro momento a gente tem um ser só com as duas qualidades, masculino e feminino, que agora começa a ter o diverso. Mas simplesmente porque o homem precisa, né? O homem e a mulher também precisa da comunidade. Então, esse relato da separação tem também um quê de relato da criação do coletivo, né? Do homem e da mulher enxergar na natureza que os outros seres são diferentes deles e que eles formam
uma coletividade de algo que os une e ao mesmo tempo os difere. Que mais, Rê, que a gente pode falar desse relato aí? Não indo para um lado, né, feminista da coisa, né, que muitas... Eu não ia entrar nessa polêmica, mas muitas vezes tem uma fala num quê de... Ai, a mulher foi tirada da costela do homem, né? Como se... Ah, você é uma cópia minha. A mulher é a cópia do homem, enfim. Não indo para esse lado, né? De machismo, feminismo, que seja. Mas acho que é no sentido de não caminhar sozinho, né? De não estar na solidão. De que Deus entendeu de que o homem precisava de alguém para caminhar junto, para dividir a vida, né? Não no sentido de uma codependência, né? De que a mulher é dependente do homem ou vice-versa. Mas é para estar junto, para caminhar junto, para suprir os desafios diários, para estar junto na caminhada, né? Enfim, ontem, eu digo ontem, anos atrás, cada um era um, né? Éramos seres únicos. E a partir do momento que Deus nos chama, nos une, né? A gente se encontra, então a partir de então a gente passa a viver, não somos mais os mesmos, não somos uma pessoa única. Claro, sempre respeitando a nossa individualidade, né? Somos seres simples, somos homem e mulher, temos a nossa individualidade, isso não muda, mas que ali precisamos um do outro, né? Para carregar as coisas juntos, carregar os fardos juntos, partilhar a vida, seja nesse cuidado com o fruto do nosso relacionamento, no nosso caso, na nossa vida da nossa filha, mas que é necessário, que Deus viu que era necessário, que não era bom que o homem fosse só, né? Eu acho que isso é muito bacana a gente também fazer esse exercício dessa vivência. É a última lição ali do versículo 24, né? Através do matrimônio, através do amor, né? A gente tem a junção de novo, né? E homem e mulher se tornam uma só carne. É um movimento interessante que acontece no texto, né? O homem que adormece, um sono profundo. A gente poderia relacionar isso, inclusive, com um ciclo de morte, né? Então, um paralelo até com o batismo, né? O batismo é um sacramento de morte e renascimento em Cristo, a nova vida que nos é dada pelo novo Adão, e o matrimônio ele também tem esse ciclo de morte e vida. Morre o solteiro, morre aquele que seria individualista, para que nasça o homem e a mulher agora completos, porque um completa a carne do outro, né? Uma só carne. Aquilo que foi separado pelo amor e pela graça de Deus se unem. E é isso que a gente fala no sacramento do matrimônio, né? Aquilo que o Deus uniu, o homem não separe. E é essa a celebração ou a memória que a celebração do matrimônio faz do livro do Gênesis, né? Que a gente foi feito para ser um só. E aí a gente pode estender isso talvez para as outras relações nossa, para além do nosso núcleo familiar. Quando a gente enxerga o outro humano como um igual, como alguém filho de Deus como nós somos, nós vamos entender que a humanidade é uma coisa só, né?
E aí é bonito, faz sentido termos um pai e uma mãe primordial, que a gente pode chamar de Adão e Eva, porque de alguma maneira somos todos irmãos e fazemos parte de uma grande e única família que deveria ser também um sinônimo de cuidado com talvez quem não tem pai, com quem não tem mãe, ou quem já não tem filhos, quem está sozinho neste mundo. Esse uma só carne a gente poderia estender também para esse cuidado do humano no geral. Né? É isso, Rê. Vamos para a última parte então. Isso, vamos, bora lá. Na próxima etapa da Lexio Divino, nós vamos para a Oratio. É quando a gente responde a Deus aquilo que Ele nos falou por meio da sua palavra. Então eu te convido agora a transformar, né, aquilo que a gente refletiu em oração. Eu pensei, né, da gente fazer como se fosse uma meditação, né? Depois que você fez a leitura do texto, refletiu aquilo que Deus quis falar ao seu coração, você pode ler 1, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes achar necessário para que Deus venha falar ao seu coração. Imagine-se agora que você está num jardim. Um jardim bonito, cheio de vida. E esse jardim é tudo que Deus colocou em suas mãos. A sua casa, a sua família, os seus dons, o seu trabalho, o ambiente que está à sua volta. Escute agora Deus dizer: cuida, cultiva, guarda. É o momento de colocar no seu coração: eu tenho cuidado bem do que Deus me confiou? Agora traga na sua mente tudo o que precisa de mais cuidado hoje. Se é o seu relacionamento familiar, se é o seu relacionamento como filho, como mãe, como pai, como irmão, como amigo. Deixa vir à mente tudo o que você acha que precisa de mais cuidado hoje. E aí vai percebendo. Vai percebendo que sempre há alguém do nosso lado, né? Nunca estamos sozinhos. Vá pensando nas pessoas que Deus colocou na sua vida. E é nesse momento que Deus está sussurrando: não é bom que esteja só. Repita seu nome. Não é bom que a Renata esteja só. Não é bom que o Alexandre esteja só. Vá recordando quem caminha com você. E vai pedindo a Deus para abençoar, te ajudar a cuidar dessas relações, fortalecer os laços, curar as feridas, que o relacionamento também é feito de altos e baixos, né? Às vezes a gente se magoa, a gente se fere. Onde que eu devo pedir perdão? Onde eu devo perdoar? Onde eu devo voltar a florescer, né? O amor verdadeiro que foi cultivado por Deus. E aí eu te convido a fazer essa oração. Senhor, sou pó, mas carrego o teu sopro. Tu confiastes a mim um jardim. Ajuda-me a cultivar com amor. Não me deixes viver na solidão. Que eu seja, Senhor, instrumento de comunhão, cuidado e ternura. Amém. Amém. Querido Deus, eu também quero te agradecer, também quero fazer minha esta oração. Primeiramente,
Gostaria de agradecer ao Senhor porque posso te chamar de Pai. Quero agradecer onde o Senhor me plantou, sem esquecer das minhas raízes. Quero te louvar pelo fruto do meu amor com a Renata, a Alice. Quero te agradecer pela Renata, que é carne da minha carne, osso do meu osso. Peço perdão, Senhor, pelas vezes que talvez não fui o melhor pai que pude ser, o melhor esposo que pude ser, mas diante das dificuldades, do cansaço, às vezes da aridez, digo ao Senhor que estou tentando fazer o meu melhor e sei que o Senhor tem me ajudado em tudo isso. Quero agradecer e estender esse pedido de bênção para a nossa família estendida, para os meus pais, meu irmão, mas também os pais da Rê, as irmãs, todo mundo que nos circundam. E de maneira especial, quero fazer um pedido, uma prece por uma família que nós carregamos no nosso coração, que é a família do Pedro Luiz, da Letícia e do Francisco, nesse momento bonito que eles têm vivido, da chegada do Francisco na vida deles, que eles possam se sentir também sempre cada vez mais amados e cuidados por ti, e que o Senhor possa nos alegrar a todos nós com as bênçãos, com aquilo de bom que o Senhor tem feito por eles e por cada um dos que escutam esse podcast. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Tem uma pessoa aqui que também do jeitinho dela está participando, que nesse momento da oração também quer contribuir, quer deixar uma palavra e quer se conectar também com o sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 É assim, Rê, a gente está chegando, né, na última parte, que já não é tão mais do áudio aqui, mas é cada um por si, que é a parte da contemplação. Você quer dizer palavras finais? Foi muito bom esse exercício. Espero que as pessoas que escutam, que possam escutar esse episódio também façam esse exercício dessa meditação, né? De trazer ali para sua vida, para o seu cotidiano. E é isso. Foi muito bom. É isso aí, gente. Antes da contemplação, dizer que a gente está encerrando aqui mais um meio de temporada, né? De uma conversa. Sempre nas férias a gente faz esse ato próprio de quem vive no meio escolar e acadêmico, né? O Pedro tá de férias das aulas da faculdade, eu tô de férias das aulas da escola, e a gente vai voltar, provavelmente já agora os dois juntos, voltar ao normal da vida de uma conversa. A gente agradece quem nos ouviu até aqui, quem continua com a gente, e como a Rê disse, a gente agradece por estar aqui hoje fazendo esse exercício de oração, e
A Alice tá tentando não tossir aqui. Nesse tempinho frio, né? Quer tossir? Tosse, Alice, vai. Não. Tá bom. Então, agora na fase da contemplação, a gente pede a Deus que aquilo que foi plantado nesse solo fértil, que é o templo do Espírito Santo, que é os nossos corações, através da sua palavra, possa germinar e crescer e dar bons frutos, né? Então, convido você ao final da musiquinha que vai tocando, que você possa também ir serenando, ir se acalmando e faça silêncio, né? É um momento de, se você puder, silenciar nessa última etapa, né? Quando a gente faz a Lectio Divina sozinha, a gente estende esse tempo por quanto a gente precisar, e assim a gente espera também que você assim o faça. Fica com Deus, se cuide dos seus, se agasalhe nesses tempos frios e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Feliz aquele que põe sua esperança no Senhor. Feliz aquele que põe sua esperança no Senhor. Feliz de ti que temes o Senhor e andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Serás feliz e tudo te correrá bem. Feliz aquele que põe sua esperança no Senhor. Feliz aquele que põe sua esperança no Senhor. Tua esposa será como videira fecunda no íntimo do teu lar. Teus filhos como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Feliz aquele que põe sua esperança no Senhor. Feliz aquele que põe sua esperança no Senhor. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Feliz aquele que põe sua esperança no Senhor. Feliz aquele que põe sua esperança no Senhor. Feliz aquele que põe sua esperança no Senhor. Feliz aquele que põe sua esperança no Senhor.